Salve, salve, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, como não sei que horas você está assistindo aqui ao nosso Aconteceu no Plantão, um quadro que eu trago um acontecimento específico comigo ou de uma maneira geral nos plantões policiais, para a gente fazer uma análise técnico-jurídica aqui de tudo que há de mais relevante. Casos curiosos, casos engraçados, casos relevantes, casos interessantes. Hoje vou trazer um caso que aparentemente é simples, mas que teve uma alteração recente, relativamente recente legislativa e que pode, em algum momento, confundir vocês. Foi conduzido, inclusive, nesse meu último plantão aqui, um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa. Foi parado pela PM em via pública. Veja só, não foi uma motocicleta que nunca foi emplacada, não. Ele, o próprio condutor do veículo, retirou a placa do veículo e estava transitando em via pública. Como que você sabe que ele retirou, professor? Porque ele falou para os policiais militares que retirou e falou em sede policial também que retirou. Então esse indivíduo foi preso em flagrante pela prática do artigo 311 do Código Penal. Não é isso, professor? Não, não é isso. Vamos diretamente ao ponto aqui. Veja só, na tela para vocês, o artigo 311 do Código Penal. Artigo 311 do Código Penal prevê a seguinte conduta: adulterar, remarcar ou suprimir o quê? Número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo, automotor, elétrico, híbrido e de reboque, de semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Então, se o indivíduo teria, em tese, e a placa aqui, segundo o CTB, é sinal identificador de veículo automotor, é um dos sinais identificadores de veículo automotor. Se ele suprime, em tese, ele pratica o artigo 311 do Código Penal. E por que ele não foi preso em flagrante, professor? Porque, veja só, isso aqui não é crime permanente. Quando ele suprime a placa lá do veículo, isso não significa que enquanto o veículo estiver sem placa, o crime está sendo praticado. Não. Isso é delito instantâneo, para alguns instantâneo de efeitos permanentes. Mas se ele é delito instantâneo, para o indivíduo ser pego na prática dessa infração penal no caput do artigo 311, e aqui é importante a gente destacar algumas diferenças, no caput do 311, para ele ser preso no caput, ele tem que ser pego suprimindo, remarcando ou adulterando. Ele tem que ser surpreendido ali raspando o chassi, ele tem que ser surpreendido suprimindo a placa de identificação. E ele já vinha dirigindo a motocicleta sem a placa. Poxa, professor, mas não teve uma lei recente aí, a Lei 14.562, de 2022, ou melhor, 23, que tentou, na verdade, punir mais severamente essas condutas e trouxe ali a conduta de quem conduz o veículo nessas condições, o que permitiria a prisão em flagrante? Vejamos. Veja só que o artigo 311, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, prevê a seguinte conduta: aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito. Então aqui sim, tem a condução de veículo, que era o que o garoto fazia, conduzia uma motocicleta. Ou de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido de reboque, semi-reboque, ou suas condições, ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação
ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Veja só que curioso. Adulterado ou remarcado. Isso significa que se um indivíduo conduz uma motocicleta ou qualquer outro veículo automotor, elétrico, híbrido, com o número de chassi, por exemplo, adulterado, o número lá, 7, 8, 9, milhões de números, ele raspa um, raspa outro, altera, coloca um chassi por cima, cola uma outra placa de outro chassi, adulterado, ou remarca, né? Raspa e marca com outro número, identificador. Se ele está simplesmente conduzindo, ele pode ser preso em flagrante nesta modalidade. Qual é a peculiaridade? Eu acho que por esquecimento, o legislador não colocou aqui suprimido. Veja só que no caput do dispositivo a gente tem adulterar, remarcar ou suprimir. E na modalidade do parágrafo 2º, inciso 3º, o legislador colocou só adulterado ou remarcado, não colocou suprimido. Eu acho que ele esqueceu. Qual é a repercussão prática disso? Ninguém pode ser preso em flagrante por conduzir um veículo com sinal identificador suprimido. Logo, se esse indivíduo andava em via pública com a placa suprimida, isso significa que ele vai responder no caput do artigo 311. Mas no caput ele tem que ser pego suprimindo. Não há essa modalidade de conduzir o veículo com a placa suprimida. Ele vai responder no caput do 311. Mas para ser preso em flagrante aqui, ele tem que ser surpreendido suprimindo. Como ele estava conduzindo com a placa suprimida e ele suprimiu em outro momento, ele não está em flagrante delito. Ele não está em nenhuma hipótese do 302. Nem no inciso 1, nem no inciso 2, flagrante próprio, que é cometendo a infração ou após acabar de cometê-la, logo após suprimir, ou suprimindo a placa. Ele não é perseguido, flagrante impróprio, logo após, em situação que faça crer ter sido ele autor da infração, não foi perseguido. E ele nem foi encontrado, logo depois, com instrumentos, papéis e objetos, flagrante presumido, que façam crer ter sido ele autor da infração. Se ele não foi surpreendido em nenhuma dessas situações aqui, ele não pode ser preso em flagrante. E se o Código Penal só prevê a conduta de quem conduz com o veículo adulterado ou remarcado, se ele suprime totalmente a placa, não há modalidade do suprimido. Ele não pode ser preso em flagrante por conduzir um veículo com a placa suprimida. Ah, significa que ele não vai ser punido? Não, ele vai ser punido na forma do caput do artigo 311. Então os policiais militares ficaram chateados ali na situação, mas a verdade é que eu procedi à liberação desse indivíduo. Porque não há como prender em flagrante alguém que dirige uma motocicleta com a placa suprimida, ou veículo automotor com a placa suprimida. Só se ele tivesse adulterado ou remarcado. Se ele dirige com a placa adulterada ou remarcada, ele pode ser preso em flagrante. Mas se ele retira a placa por completo, princípio da legalidade. Não há este verbo no artigo 302. E aí os policiais militares, às vezes, sabendo um pouco das alterações, pô, doutor, mas não teve alteração recente? Aí eu falo, amigo, senta aqui, deixa eu te explicar. Deixa eu te contar uma história. Não é bem por aí. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Dou explicações lá aos militares para esclarecer realmente a curiosidade deles ali. É por isso que esse indivíduo vai assinar aqui e vai ser prontamente liberado, porque não há situação flagrancial a permitir a sua segregação pré-cautelar. Não há aqui nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas, repito, ele vai responder na forma do caput, porque ele em algum momento pretérito suprimiu um sinal identificador de veículo automotor. Logo, qual foi a repercussão prática disso? Registro de ocorrência pela prática do artigo 311 caput do Código Penal, porque ele suprimiu o sinal identificador, e inquérito policial instaurado mediante portaria.
e não mediante APF. Por quê? Porque esse indivíduo conduzia um veículo automotor com placa suprimida e não adulterada ou remarcada. Logo, ele vai ser punido na forma do caput, por ter suprimido em momento pretérito. E ele foi indiciado e vai responder pelo artigo 311 do Código Penal, pena de reclusão de 3 a 6 anos. Volta comigo aqui. Fechado, galera? Mais um caso interessante do plantão e que tem repercussões práticas interessantes, pode estar na tua prova, pode estar no teu dia a dia como advogado, por exemplo, na delegacia. Então, prender em flagrante por andar sem placa no veículo automotor não pode acontecer. Isso não significa impunidade. Esse indivíduo vai ser indiciado, provavelmente vai ser denunciado pela prática do 311 caput, mas ele não estava nas hipóteses flagranciais do artigo 302 do Código de Processo Penal, logo ele não pôde ser preso em flagrante. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse quadro. Principalmente, segue aqui o canal, porque toda semana tem vídeo novo, ou sobre o aconteceu no plantão, ou sobre a minha trajetória, por exemplo, até o Ironman, até o meu lifestyle aqui de prática de esporte, que eu sei que vocês gostam bastante. No mínimo, segunda e quinta a gente sempre tem vídeo novo, então se inscreve aqui, manda para o amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Eu entrego de graça esse conteúdo aqui para vocês. Peço para vocês só curtirem e compartilharem aqui para a gente expandir cada vez mais o nosso canal. Tamo junto e até o próximo Aconteceu no Plantão. Um abraço.